Querido Deus, te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem usado a Tua palavra, ó Deus, para falar conosco também. E nesse momento, ó Pai, nós queremos orar, abençoar, interceder, ó Deus, pelo Teu servo, meu Deus, Marcos, que estará ministrando esta palavra. Que os nossos corações estejam, meu Deus, juntamente com os nossos ouvidos abertos, para que ela possa entrar, encontrar guarida e fazer a transformação necessária pelas quais o Senhor deseja nas nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, a toda a igreja. Vou preparar aqui o tema da nossa lição de hoje, 31 de julho, é a quinta lição da revista, onde nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. E o tema da nossa lição de hoje é o ministério de Jesus Cristo na região da Galileia. Amém? Tenho certeza que o Senhor tem algo novo, tem vinho novo para nós nessa manhã. A lição falou muito comigo nessa semana e o meu desejo é que esteja falando também ao coração dos irmãos. Nós já lemos o texto áureo, o texto-chave no início da nossa escola, mas são apenas 3 versículos. Eu gostaria de reler com a igreja. Então, você me acompanhe na leitura aí, está em Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25, diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui, desde já, meus irmãos, eu quero registrar 3 verbos para vocês, porque esses núcleos verbais mostram qual foi a função de Jesus, o objetivo de Jesus aqui na terra. Primeiro verbo, ensinando. Segundo verbo, pregando. E terceiro verbo, curando. Versículo 24 diz o seguinte: E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Bom, nessa lição, a título de introdução, nós vamos estudar aí o que aconteceu na história desse personagem, desse homem chamado Jesus, e como que ele sai do anonimato para uma fama, diga-se de passagem, uma fama muito perigosa, porque aquilo que ele pregava, as verdades que Jesus professava, incomodou muita gente e continua incomodando até os dias de hoje. Então, o que aconteceu? Qual foi o cenário deste anonimato para uma fama? É o tema da nossa lição de hoje. E eu queria compartilhar com vocês, pode passar o slide aí. Inicialmente, mostrar para vocês, porque como a lição está falando da região da Galileia, eu queria mostrar para vocês onde que fica, ou pelo menos até então ficava, conforme a Bíblia relatava, a Galileia. Nesse mapa aí, de uma forma bem simples, vocês vão perceber que está ali a nação de Israel. Na parte mais abaixo, vocês vão identificar a Judeia, a Samaria um pouco mais acima, e a Galileia lá no extremo norte, ali na região do Mar da Galileia. Então, olha que interessante, meus irmãos. Jesus nasceu onde? Que cidade que Jesus nasceu? Belém da Judeia. Herodes, o rei da época, enciumado, com medo de Jesus tomar o trono dele, manda fazer um homicídio e matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade em Belém da Judeia. Por revelação divina, os pais de Jesus fogem para o Egito.
Passa um determinado tempo, um anjo anuncia a José que aquele a quem queria matar Jesus havia morrido, que eles podiam voltar para a terra prometida, para Israel. E José pega a sua família e não volta para a Judéia, para Belém da Judéia. José vai morar aonde? Em Nazaré, lá na Galileia, a fim de que fosse cumprida uma profecia dita lá pelo profeta Isaías, que Jesus seria chamado o Nazareno. Jesus então passa a sua infância na Galileia, como uma criança normal. Ia para a escola, aprendeu todos os estudos da sinagoga, viveu sua infância na Galileia. Quando começa então o início do seu ministério, se nós formos ler aí o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, cada um contando a história de uma forma peculiar, porque cada evangelho é dirigido para um determinado povo. Mateus mesmo foi escrito para os judeus. A gente vai ver que Jesus, então, em um determinado momento, ele sai de onde ele morava, deixa sua família na Galileia e desce para a Judéia, a fim de que fosse cumprido 3 coisas. Primeiro, ele vai para o Jordão para ser batizado por João. Depois que ele é batizado por João, ele vai para o deserto da Judéia, e é aquele episódio que nós sabemos muito bem dos 40 dias de jejum. Quando ele termina o seu jejum, ele faz uma breve visita a Jerusalém, que é aquele episódio onde ele entra, vê o templo sendo difamado, e ele tem a notícia que João, aquele que havia o batizado, havia sido preso. E ele então, ele resolve deixar a região da Judéia e volta para a sua cidade natal, chamada Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, eu quero que, por gentileza, você abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. E eu quero ler com você o que acontece com Jesus quando ele vai para Nazaré. Percebam que ele volta para a sua cidade natal, tá certo? Então, abra em Lucas 4, versículo 16. E eu vou ler aqui, você me acompanhe por gentileza, até o versículo 30. E a história que eu estou relatando para vocês continua exatamente neste ponto aqui. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Entenderam, meus irmãos? Jesus foi rejeitado na sua própria terra. Na verdade, continuando aí no 25, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom,
Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Bom, o ministério de Jesus na Galileia começa com a saída dele da Judéia, uma breve passada em sua cidade natal, Nazaré, onde ele é rejeitado, como nós acabamos de ver, onde ele foi literalmente expulso da cidade, queriam jogá-lo precipício abaixo, e Jesus então resolve deixar aquela cidade e subir um pouquinho mais, lá para a região lá onde está o mar da Galileia. Se vocês olharem lá, a última cidade lá em cima, chamada de Cafarnaum. E é onde, nessa região de Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, é comumente chamado de mar porque ele é muito grande, ele tem 17 quilômetros de comprimento por 21 de largura. Então, você perde de vista assim, a margem de lá. Então, é considerado o mar da Galileia por causa disso, mas não é de água salgada, meus irmãos. É água doce. E é nesse contexto, então, de Jesus sendo expulso da sua cidade natal, e ele começa, então, o seu ministério dos 30 aos 33 anos ali, até ele ser morto, até ele descer, então, para a região sul de Jerusalém, onde acontece a sua crucificação. Pode passar o slide, por favor. Bom, então o início do ministério de Jesus, ele ocorre de um lugar e de uma mensagem muito clara. Com Jesus não foi diferente, meus irmãos. Então, depois que ele venceu a tentação do deserto, que ele venceu o diabo, então agora ele inicia o seu ministério na Galileia. Então Jesus, quando ele volta para a Galileia, nós já vimos então que ele é rechaçado pelo seu povo e cumpre-se então uma profecia dita lá pelo profeta Isaías, quando ele chega na Galileia, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os judeus que se julgavam os puros, aqueles que não admitiam nenhuma mistura com outros povos, olhavam a região da Galileia, do extremo norte de Israel, como um lugar impuro. Por que um lugar impuro? Porque era um lugar onde os judeus acabaram se misturando com outros povos e com outras raças. Tanto é verdade que na cultura judaica, o pastor Salmo já esteve lá, pode confirmar, o judeu mesmo, ele não cita o nome de Deus, ele cita o reino dos céus. Por quê? Em reverência à palavra, ao nome santo de Deus. E lá na região da Galileia, era muito comum, e apenas 4 vezes o reino de Deus é citado no Evangelho de Mateus, porque todas as outras é sempre dito, é chegado o reino dos céus. Jesus, então, para se misturar à cultura, ao povo local, ele respeitou a cultura daquele pessoal, e ele teve o hábito de dizer, é chegado o reino dos céus, em respeito à cultura judaica daquele local. Olha que interessante isso. Então, quando Jesus ele chega então no norte da Galileia, em Cafarnaum, ele cumpre a profecia lá estabelecida em Isaías 9, porque aquele povo, a terra natal de Nazaré, que o rejeitou, Jesus viu em Cafarnaum uma terra cheia de gente sedenta pela salvação, sedenta por Deus, pessoas doentes. Nós lemos aqui em Mateus 4, que vinham gente de todos os povos, inclusive de outras nações, como do sul da Síria, para que fossem curados. Então, Jesus viu, estou sendo rejeitado na minha terra natal,
eu tenho para onde ir, eu sei para onde eu vou, que tem gente que está precisando de mim. Ele vai então para um lugar que é chamado lá em Isaías de região de sombra e de morte. Então Isaías 9:2 é a explicação da chegada de Jesus em Cafarnaum. E Jesus então foi rejeitado em Nazaré e indo habitar em Cafarnaum, onde então ele inicia o seu trabalho. Pode passar. A pregação de Jesus. Meus irmãos, a pregação de Jesus também foi algo de destaque por todo lugar onde ele passou. Pregar o Evangelho foi uma dos três pilares, dos três objetivos que Jesus teve aqui na terra. Ele, como nós lemos, ele ensinava, ele pregava e ele curava. E na região da Galileia isso não foi diferente. Ele pregava ao ar livre, ele pregava na sinagoga, ele pregava principalmente a chegada do reino de Deus, onde em alguns evangelhos é citado, é chegado o reino de Deus, e no evangelho de Mateus é falado, é chegado o reino dos céus, porque aquele povo não tinha o hábito de falar Deus, então falava o reino dos céus. Então, quando a gente vai ler os evangelhos procurando comparar, tem essa separação aí. Se você tem a sua revista, se você está acompanhando a revista aí, no item 1.2, aí, a minha página é a 28, eu não sei qual é a sua página aí, mas o item 1.2, eu quero ler somente um parágrafo, se você puder me acompanhar, fala o seguinte, a lição que eu achei muito interessante, na parte aí que cita a pregação de Jesus. Na Galileia, região considerada de trevas, cujo povo estava assentado na região e sombra da morte, a situação mudou, pois Jesus, a resplandecente estrela da manhã, anunciou um novo dia por meio de sua pregação. Suas palavras tocaram a muitas vidas cansadas, corações feridos e gente sem esperança. Dessa maneira, através de suas pregações, muitos veem de fato uma luz e se voltam para Deus. Sim, as palavras de Jesus tocam com amor, fé e esperança, e senso de urgência para voltarem para Deus, e muitos voltam até os dias de hoje. Como que a palavra de Deus, meus irmãos, ela continua sendo atual. Como o ministério de Jesus, para muitos já findo, como ele continua vivo, ativo e eficaz em nosso meio. Onde ele deveria ser aceito, ele não foi. E ele vai então para uma terra onde o povo estava sedento, e ali ele encontra terra fértil. Ele encontra pessoas que estavam realmente carentes, sedentos da sua palavra. A lição continua citando também Jesus e sua equipe. Em João 15:16 diz o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. E eu pergunto para você nessa manhã, esse versículo, essa mensagem, fala com você? Ou vocês acham que isso aqui é simplesmente uma leitura, um relato que aconteceu há muitos anos atrás entre Jesus e um determinado grupo de homens? Essa mensagem é viva para nós nos dias de hoje. Essa mensagem deve falar ao meu coração e ao seu coração. E a palavra que o Senhor Jesus nos diz nessa manhã, que o Senhor Deus te passa nessa manhã, é que eu e você fomos escolhidos por Ele. A mensagem de Jesus é que Ele deixou um ministério aqui para ser continuado, até que o dia que Ele volte. E Ele conta, meu irmão, com a sua participação e com a minha participação nesse trabalho, nessa empreitada. E nós vamos ver que o ministério de Jesus na Galileia nada mais é do que um exemplo de como nós devemos seguir nos dias de hoje. Jesus e sua equipe, conforme o comentarista da lição, na formação da sua equipe, quando Jesus foi
escolher um a um os seus discípulos, ele não estava à procura de meros seguidores ou de simplesmente simpatizantes. Porque a palavra de Deus diz que aonde Jesus ia uma multidão atrás deles. Então pode ficar aqui a seguinte pergunta: por que Jesus então não pegou aquela multidão toda e nomeou todo mundo discípulo? Onde Jesus foi, ele carregou a multidão com ele. Mas como Jesus sabia que a sua missão ali era provisória e que deveria ser continuada por pessoas, ele sabia que ele tinha que escolher determinados indivíduos para que apacentasse e cuidasse do restante do rebanho. Jesus não estava procurando multidões, porque se Jesus estivesse procurando multidões, a simples chegada dele em Cafarnaum já teria encerrado o seu ministério. Porque a palavra de Deus fala que o mundo inteiro ia lá para ser abençoado, curado, restaurado por Jesus. Mas Jesus não estava procurando multidão. Jesus estava procurando o quê? Corações sedentos, que entendessem o verdadeiro significado do Evangelho. E de fato, meus irmãos, ele ao chamar e escolher pessoas para fazer parte de sua confiança, de sua equipe, ele exigia delas confiança, obediência e principalmente disposição para largar tudo e, se necessário for, dar a sua própria vida. Eu vou repetir. O que Jesus esperou dos seus discípulos: confiança, obediência e disposição de renúncia, de largar tudo para seguir o Mestre. Aí é duro, não é? Quando a gente para aqui para fazer agora uma autorreflexão, será que a gente tem sido confiante? Ou será que Deus, Jesus, tem podido confiar em mim e em você? Será que nós temos sido obedientes verdadeiramente ao Senhor? E o principal aí, será que a gente está disposto a renunciar 100% tudo da nossa vida para seguir a Jesus? Quando eu digo isso, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não estou estimulando você, que é médico, por exemplo, a largar a tua profissão para seguir a carreira de evangelista, de missionário, de pastor. Não é isso. Até porque Deus colocou você num lugar para você ser o melhor, e ali onde você está, você dar o testemunho de ser filho dele. Deus conta com o melhor borracheiro, Deus conta com o melhor cozinheiro, Deus conta com o melhor mecânico, Deus conta com o melhor contador, Deus conta com o melhor advogado, Deus conta com o melhor médico, Deus conta com o melhor fisioterapeuta, Deus conta com você aonde Ele te colocou. Mas a pergunta é: aonde Deus te colocou, você tem renunciado o seu eu e colocado o reino dele à frente para que aonde você está, a glória dele seja manifestada? Essa é a pergunta que eu faço para mim e que você tem que fazer para você. Essa é a reflexão do chamado do ministério de Deus para mim e para você. Amém? E o principal, Jesus dava exemplo. Pastor Salmo sempre fala isso aqui, que a gente tem que falar aqui, não é, Pastor Salmo, aquilo que a gente vive. A gente tem que pregar aquilo que a gente é. E o maior exemplo que a gente pode ter em Jesus é que Ele viveu aquilo que Ele pregou. Em momento algum da história, ninguém jamais vai encontrar um episódio sequer, Pastor Luiz, de Jesus falando uma coisa naquilo que Ele não tenha cumprido. Uma situação interessante é que Jesus, Ele estava sempre atento a possíveis discípulos. E Jesus, Ele não tirou a pessoa do seu ambiente para colocar num ambiente, para convocá-lo para uma missão especial. Os 4 primeiros pescadores que Jesus convoca, Jesus vai lá no trabalho deles e os chama. Mateus, que era cobrador de impostos, coletor de impostos, Jesus vai lá no local de trabalho dele e o convoca. Sabe por que isso? Porque o Deus ao qual nós servimos é um Deus que não invade a sua vida, não invade a sua privacidade. Ele faz um convite manso, doce e suave. E se você entender o convite dele, e entender que você possa perder, abandonar o seu eu, mas para ganhar a vida eterna com ele, é o maior presente
É a plena graça que foi dada de Deus para nós. Amém? A parte 2 da lição, pode passar o slide, por favor? Jesus chama ao discipulado. Então, deixa eu falar mais uma verdade para você nessa manhã. Eu e você, muitos anos depois da passagem de Jesus aqui na terra, somos chamados ao discipulado. Se você entrou aqui desta manhã sem ter esse entendimento de projeto de vida, eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor te apresenta algo novo. O Senhor te convida ao discipulado. Em Marcos 8,34 diz o seguinte: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez eu possa não conhecer todos aqui presentes, certamente eu não conheço. Às vezes é a primeira vez que você está entrando aqui nesta casa de oração. E se isso for verdade, se é a primeira vez que você está aqui, se é a primeira vez que você está tendo a notícia reveladora do que Jesus tem para você, eu quero que você, meu irmão e minha irmã, receba isso no seu coração com muita seriedade. Deus tem um chamado para a sua vida. E não foi à toa que você veio aqui nessa manhã. E ainda que você já o conheça, receba da parte do Senhor, minha irmã e meu irmão, algo renovo, algo que o Senhor te convoca a restabelecer uma aliança com Ele, que é essa aliança do discipulado. Repita comigo 4 verbos aqui que eu vou dizer: selecionar, chamar, capacitar, enviar. O Senhor te seleciona, o Senhor te chama, o Senhor no momento certo vai te capacitar, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são escolhidos são capacitados, não são os previamente capacitados que são escolhidos, e o Senhor o envia. O ministério de Jesus na Galileia é um ministério de missões, pastor Rangel. É um ministério onde Jesus pega um por um, ele seleciona, fala assim: eu quero aquele ali. Escolheu? Chama. Capacita. Jesus capacitou os discípulos andaram com Jesus. E depois, no momento certo, cada um recebeu um chamado especial e foi enviado. E da mesma forma é você. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou aqui para te dizer que você vai virar missionário, que você vai para uma outra missão, para um outro país fazer missões. Se isso for o seu projeto, o projeto de Deus para você, amém, glória a Deus por isso. Receba no nome de Jesus. Mas o envio, cada um de nós pode receber de Deus um chamado específico. Ou vocês acham que nesse momento agora, não há médicos trabalhando dentro das UTIs orando pelos enfermos? Ou vocês acham que nesse momento agora não há policiais dentro de penitenciárias orando pelos encarcerados? Ou vocês acham que nesse mesmo momento não há mães que estão há anos e anos com seus joelhos dobrados, orando pela cura, pela salvação de um filho que está perdido? Meu irmão, o segredo aí é você descobrir qual é o seu chamado. Aí não é o Marcos, não é o pastor, não é o fulano, nem o Betrano que vai te dizer. Você tem que orar, você tem que pedir a Deus revelação para você entender aonde que Deus quer que você esteja cumprindo a sua missão, a sua tarefa. Há pessoas que ardem desde a infância, a adolescência, para o chamado missionário. Há pessoas que no meio de um curso superior veem que não é aquilo que Deus tinha preparado e migram para uma outra profissão. Mas saiba que nessa manhã, receba isso no nome de Jesus. O Senhor tem um chamado, um discipulado para a sua vida. Amém? O chamado. Então, Jesus chama ao discipulado. E o chamado, e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Bom, para o chamado,
Ao que tudo indica, Jesus não olha título, não olha diploma, não olha certificado, não olha qual é o tipo da sua carteira de habilitação, não olha nada disso. Para o chamado, Jesus simplesmente olha a pessoa que tem um coração aberto e disposição para atender o chamado. Então, meu irmão, não tem desculpa nenhuma se você tem uma perna ou duas pernas, se você está com saúde, se você está momentaneamente enfermo. O que Jesus olha, simplesmente, é a sua fé e a disposição do seu coração em ouvir o chamado dele. E coração aberto é uma coisa muito pessoal. É só você e Deus para você dizer para ele: Senhor, meu coração está aberto. Senhor, meu coração não está aberto. E Jesus, ao chamar os seus discípulos, ele não faz isso no ambiente religioso. Ele vai no dia a dia de cada um e mostra para eles que, ao abandonar aquilo, eles estariam ganhando mais. No caso específico aí do texto que nós estamos lendo, que é o momento em que Jesus faz o chamado aos discípulos, que eram os 4 pescadores, Jesus, como ele era muito inteligente, ele é muito inteligente, ele usa até um contexto local para usar a terminologia certa para atingir o coração daqueles homens. Eles eram pescadores, Jesus chega para eles e fala: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A revista fala algo interessante, que Jesus, quando chega ali no mar da Galileia, a leitura que ele faz é a seguinte: ele vê aquele mar como o reino de Deus, e vê o cardume dos peixes como os homens perdidos, sedentos pelo reino de Deus. E ele vê a rede dos pescadores como a arma, como um instrumento, como uma ferramenta para resgatar o peixe do lugar de morte e entregar a vida para eles. É por isso, então, que o peixe, quando ele cai na rede de Jesus, o peixe, quando ele sai da água, ele sempre morre, não é verdade, meus irmãos? Mas o peixe, quando é colhido pela rede de Jesus, ele pode até morrer aqui nessa terra, mas ele sempre vai ganhar a vida eterna. Amém? Então, para nossa reflexão, eu passo o slide aí, por favor. Eu queria que nós lêssemos isso aqui com muita atenção. Diz o seguinte: o chamado de Deus não tem necessariamente vinculação com o grau de instrução ou de religiosidade que alguém possa ter, mas com a disposição de renunciar meus próprios anseios e de entregar-me incondicionalmente a Deus. O chamado de Deus para você é isso. Não é a sua condição social, não é a sua condição intelectual. O chamado de Deus é saber se você está disposto a renunciar e entregar-se incondicionalmente a Deus. Esse incondicionalmente é o que pega, não é, meus irmãos? Porque a gente sai para trabalhar, faz a oração do Salmo: se o Senhor não guardar a casa, em vão são aqueles que a edificam, a trabalham. Senhor, estou indo trabalhar, guarda a minha casa. Aí você chega no trabalho, aí você entrega 99% nas mãos de Deus, mas tem uma coisinha lá dentro da sua gaveta lá, que você ainda resiste a entregar para o Senhor. Eu não sei o que é, mas sabe aquelas coisinhas que a gente ainda luta e reluta para ser o dono da situação? Às vezes é no trabalho, às vezes é no relacionamento familiar, e nós não entregamos as nossas vidas de modo incondicional. Incondicional, meu irmão, quer dizer o seguinte: 100%. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor habita onde há luz. E onde há luz, a treva não fica. Agora, se você não permite abrir a porta do seu quarto para que a luz entre completamente, você pode até receber um pouquinho da luz, mas vai ficar um cantinho do seu quarto ali que vai ficar no meio de trevas. E o Espírito Santo, ele não se agrada com isso. Não sei por que eu estou falando isso,
Mas às vezes é o Senhor nos dizendo algo nessa manhã. Às vezes é o Senhor nos relembrando, olha, sabe aquela coisinha lá na sua vida, lá na minha vida? Você está 95%, mas aqueles 5%, entrega para mim. Viva incondicionalmente. Pois não. O pastor Salmo está reiterando aqui. Às vezes não seja um objeto, mas é um comportamento, é uma conduta, é algo, é um estilo de vida que você vem lidando, e que o Senhor está assim querendo te entregar a bênção, e você não recebeu, porque você ainda não entendeu aquela palavrinha. Volta no slide anterior, por favor. Você não entendeu aquela penúltima palavra ali, o incondicional. Sem limites, sem reservas, pleno, absoluto. Que o Senhor possa estar falando no meu coração e no seu coração nessa manhã. Amém? Vamos continuar então. Os homens chamados ao discipulado. O discipulado de Jesus é assim, olha que interessante. Me escute aqui. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O discipulado de Jesus é da seguinte maneira. Ele chama a pessoa, do ponto de vista humano, incapazes de desenvolver algum projeto de vida. Então, se você recebe um chamado de Deus e se sente incapaz para resolver aquilo, não se preocupe. Isso é natural aos olhos humanos, mas faz parte do plano de Deus. Vou continuar. Então, depois que Deus chama, e você, porventura, se sentir até incapaz de resolver, de empreender aquele projeto, Jesus mostra para você que o maior projeto que o ser humano pode imaginar é o reino de Deus. E quando nós somos chamados por Jesus para viver e pregar o Evangelho, percebemos que não estávamos a ponto de dizer sim para o seu projeto. Aí o nível do reino é mais alto do que aquilo que nós conseguimos imaginar. Mas à medida, aí é que vem o mistério de Deus, o projeto de Deus, a glória de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas à medida que nós vamos nos despindo de nós mesmos, nos entregando incondicionalmente ao Senhor, aí o Evangelho ele vai sendo impregnado na nossa natureza, tornando-se parte de nossas vidas. Então, nós passamos a ser novas criaturas, as coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz novo nas nossas vidas. Então, aquela perspectiva que até então era impossível de acontecer, ela passa a acontecer na minha vida e na sua vida. Amém? E o preço do discipulado? O preço do discipulado, meus irmãos, ele não é barato. Eu quero dizer para vocês que o chamado é de graça. Não tem custo, mas o preço do discipulado tem valor, ele custa caro. Eu vou repetir, o chamado ao discipulado é de graça, o convite é universal, mas a partir do momento que você se dispõe a cumprir, a executar, a colocar o discipulado na sua vida, aí ele tem valor. Você sabe por que tem valor? Porque exige renúncia, e tudo aquilo que a gente tem que abrir mão custa caro para nós. E aí? A pergunta que fica então é essa. Nós estamos dispostos a pagar o preço pelo discipulado? Porque receber é de graça. Agora nós estamos dispostos a pagar o preço? Lucas 14:33 diz o seguinte: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem ou não tem preço? Tem preço. Mas deixa eu te dar uma notícia boa. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e me siga. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Olha que paradoxo mais interessante. Aquele que perde, ganha, aquele que ganha, perde. Esse é o convite, é o desafio do preço do discipulado para mim
e para você. E o bom de Jesus, meus irmãos, é que ele não engana ninguém. Não tem meia história, meia verdade na palavra de Deus. Ele não camufla a palavra dele, não há insinuação na Bíblia. Não há indiretas, pastor, da parte de Jesus para nós, para o seu povo. Ele é claro, e ele diz, é chegado o reino dos céus. Se você quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga, abandona a sua vida e siga a vida que eu tenho para você. E estamos dispostos a pagar o preço de obediência ao Senhor Jesus? Nós estamos realmente dispostos? Eu acho que a lição nos exorta a pensar nisso. Se realmente essa renúncia, e como a lição cita lá, vale a pena atender ao chamado de Jesus. O prêmio é muito maior do que o investimento. Dando continuidade aí, pode passar 2. Mais um. E por fim, a lição, ela trata das faces do ministério de Jesus. Então, Jesus, quando ele vai executar a parte aí de preparar os discípulos, como nós lemos lá em Mateus 4, 23, lembram que eu pedi que nós repetíssemos 3 verbos importantes do ministério de Jesus? Ensinar, pregar e curar. Deixa eu te dizer uma coisa, esses 3 verbos, percorrer o id, né, pastora? Tá certo. Lá em Mateus 9, 35, Mateus 4, 23, fala de Jesus na Galileia. Se a senhora for lá, se nós formos olhar lá em Mateus 9, 35, esse versículo praticamente repete, só que aí não é mais só específico para a região da Galileia, para todo o mundo, que é a complementação que a pastora Cássia fala aí do id. E esses 4 verbos, então, eu vou acrescentar o id, o pregar, o ensinar, o curar e o ir, são verbos, meus irmãos, que a igreja de hoje, ela precisa executar. A igreja precisa pregar, a igreja precisa ensinar, a igreja precisa curar e a igreja precisa ir para fazer esses 3. Deixa eu ler para vocês aqui, eu separei algo interessante, da diferença entre o pregar e o ensinar. Será que existe diferença, pastor Silvio, entre pregar e ensinar? O que vocês acham? Existe diferença? Deixa eu mostrar para vocês algumas diferenças entre o pregar e o ensinar. Pregar está relacionado com o anunciar, levar boas novas, proclamar, divulgar. Já o ensinar está relacionado com o vivenciar. Primeiro você prega, depois você coloca em prática aquilo que você aprendeu. Isso é um ensino. Segunda diferença, a pregação, olha que interessante, a pregação conduz, irmão Paulo, ao despertar da fé, mas o ensinar conduz a um viver na fé. Você pode entrar aqui, receber isso aqui como uma pregação para você, mas se você não sair e colocar em prática, às vezes não vai surtir efeito na sua vida. O pregar conduz ao despertar da fé, mas o ensinar a um viver na fé. Pregar é o anúncio das boas novas da salvação, já o ensinar é a instrução de como vivenciar as boas novas. Às vezes, a gente está cansado de escutar, de pregação, mas a gente não vive aquilo que a gente escuta. A gente, volta e meia, nós estamos escutando aqui dos nossos pastores. Você precisa ser assim, a gente precisa andar por aquele caminho, a gente não anda. Se a gente colocasse em prática aquilo que nos é instruído, o problema não é o que a gente escuta, o problema é aquilo que a gente decide e coloca em prática. Assim disse aqui o pastor Jeremias, há uns meses atrás, aqui numa pregação.
O sucesso da minha vida espiritual e da sua não é o que eu escuto, o que você escuta, é aquilo que eu e você decidimos viver daquilo que nós escutamos. Talvez da palavra nós já estamos com ela decorada, precisamos até já passar para o outro. Mas será que a gente está vivendo aquilo que a gente escuta? A pregação tem como finalidade conduzir o indivíduo ao conhecimento do conteúdo claro. Mas o ensino, esse conteúdo será destrinchado e aplicado no crescimento e desenvolvimento daqueles que dispõem a aprender. Então deixa eu te dizer uma coisa. Aproveitando aqui a presença do pastor Silvio, fazer uma propaganda aqui, pastor Silvio. Você aí, que não fez ainda o curso do IBCAF, curso de teologia, ainda que seja o básico, o livro, o primeiro nível, faça, meu irmão. A gente não estuda, não é para ser pastor, não. Ninguém está te convidando para ser pastor aqui. Quando aqui a liderança da igreja convoca você a se matricular e fazer um curso de teologia, é para você aprofundar, para você mergulhar nos conhecimentos da palavra de Deus, para você sair do raso, para a gente dar um passinho mais a fundo, para a gente poder conhecer com um pouquinho mais de profundidade a palavra do Senhor, para o nosso próprio engrandecimento. É ou não é verdade? Pense nisso. Escute o convite que a igreja te faz. Faça esse curso de teologia para você não só colocar em prática aquilo que você escuta na sua pregação, mas para você também se colocar à frente para ser um enviado e um usado da parte do Senhor. Amém? O ministério da pregação, do ensino, e também a lição fala do ministério de cura e de libertação. Esse ministério, meu irmão, é uma das faces do ministério de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, milagre, ele nunca vai ser causa. Milagre, ele vai ser sempre consequência. Consequência do quê? Da fé. Então, olha só o que acontecia. Era algo muito lógico e muito concatenado. Jesus pregava, Jesus ensinava, e para que a sua glória fosse confirmada, na medida que as pessoas tinham fé e acreditavam nas palavras de Jesus, a palavra de Deus diz que onde Jesus estava não podia ter doença, não podia ter endemoniado, não podia ter capeta, não podia ter o diabo. Então os milagres aconteciam naturalmente. Pelo quê? Pela disposição da fé em ouvir e acreditar nas palavras do Senhor. E a fama de Jesus, então, ela corre em toda aquela região, ao ponto de em Mateus 4, 26, 25, fala, da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. E essa fama de Jesus, o interessante, como nós já falamos aqui, eu já estou caminhando para o fim, Jesus não buscou a fama. Pelo contrário, aonde Jesus via que poderia ser motivo ali dele ser destaque, a palavra de Deus nos mostra que ele fazia o contrário. Quando Jerusalém é preparado para receber o rei, lá com louros, lá com folhas, lá de palmeiras, o que Jesus manda fazer? Manda buscar um jumentinho, que nunca foi montado, e ele entra montado num jumento. Poderia ter pedido lá uma carruagem, sei lá, o maior cavalo, sei lá que animal que era da época, mas ele busca exatamente o inverso. E Jesus, então, todo o trabalho dele é pautado nessa questão do anonimato, da discrição. E quantas vezes, meus irmãos, vamos falar a verdade aqui, a gente vê por aí, homens usando do trono, do púlpito, no lugar santo, para se autopromoverem, para buscar uma glória pessoal. Sendo que o exemplo de Jesus, que é o único que deve ser seguido, é exatamente o oposto. E essa fama, agora a gente não tem como negar, a fama chegou para Jesus. Ele é um homem popular.
Tanto é verdade que anos e anos depois, nos dias de hoje, pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam nele estudam a sua vida. Agora, por que Jesus alcançou a fama? Para a gente finalizar aqui. É porque o ministério dele aconteceu de modo prático e por isso atraía pessoas de todas as camadas sociais. Segundo, o ministério de Jesus satisfazia as necessidades físicas e espirituais das pessoas. E terceiro, o seu ministério, ele era exercido com autoridade, simplicidade e extrema bondade. E isso atraía e continua atraindo o coração das pessoas até os dias de hoje. Todos que tiveram a oportunidade, escute isso aqui que eu vou dizer, todos que tiveram a oportunidade de participar pessoalmente do ministério de Jesus, receberam uma porção única e especial vinda dos céus. Mas, nos dias de hoje, o Senhor ainda continua nos chamando para experimentarmos algo único, novo e especial vindo da parte dEle. É preciso, meus irmãos, que eu e você tenhamos o entendimento que nós precisamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, para que a fome seja diminuída um pouco no mundo, para que a sede seja saciada, o corpo e a alma curados de muitas enfermidades e feridas por aí. E é preciso que nós aprendamos com Jesus o verdadeiro significado de missões e o que isso nos exige. Amém? Para finalizar, eu quero só mais um minutinho de vocês. Eu quero ler uma poesia para vocês, de um cristão batista. Diz o seguinte: Jesus, o carpinteiro galileu, não foi médico e cura todas as enfermidades. Não foi advogado e explica os princípios básicos de toda a lei. Não foi escritor e inspira as maiores obras da literatura mundial. Não foi poeta nem músico e é a alma de todos os poemas e de toda a música que existe na vida. Não foi orador e é o intérprete de todos os corações. Não foi literato e escreveu o livro dos séculos, e escreveu no livro dos séculos a mais bela página. Não foi artista e enche de luz os gênios de todos os tempos. Não foi estadista e fundou as mais sólidas instituições da sociedade. Não foi general e conquistou milhões de almas e países inteiros. Não foi inventor e inventou o elixir da perene felicidade. Não foi descobridor e descobriu aos mortais mundos encantados de imortalidade. Jesus, o carpinteiro galileu, diáfano como um cristal e misterioso como a noite, sublime como as excelsitudes de Deus e amigo das misérias humanas, severo como um juiz e carinhoso como uma mãe, terrível como a tempestade e meigo como a luz solar, amigo de madalenas contritas e inimigo de fariseus impetinentes, humilde entre vivas e hosanas, sereno entre morras e crucifixes. Jesus, o carpinteiro galileu, nós os mortais te amamos, porque nos amaste primeiro. Cremos em ti, porque és o caminho, a verdade e a vida. Em ti esperamos, porque o teu reino não é deste mundo. Não podemos viver sem ti, porque és a alma da nossa vida e a vida da nossa alma. Não podemos lutar sem ti, porque és o sustentáculo em nossa fraqueza e a vitória em nossas derrotas. Não podemos sofrer sem ti, porque és o bálsamo das nossas chagas e a aurora das nossas noites. Nada sabemos sem ti, porque és a sede de toda a ciência, és a sede de toda a ciência e sabedoria. Nada sabemos sem ti, porque és o único fator positivo no meio dos nossos zeros. Intolerável nos é o mundo sem ti, porque intolerável nos é o próprio ego. Contigo nos é fácil todo difícil, porque suave é o teu jugo e leve o teu peso. Somos infelizes sem ti, porque inquieto está o nosso coração, até que ache
quietação em ti. Por ti vivemos e por ti queremos morrer, porque és a ressurreição e a vida eterna. Jesus, o carpinteiro galileu, porque em ti se revelou o Cristo divino. A história de um jovem galileu que, deixando a sua glória, por nós na cruz morreu, o seu nome é Jesus, que nasceu lá em Belém, carregou aquela cruz sem a ajuda de ninguém. Sua vida foi um exemplo para toda geração, tão jovem pregava no templo ensinando a salvação. Pois aquele que nele crê de todo o coração mostrará o seu poder, outorgando-lhe perdão. Jesus Cristo é o bom pastor que nos protege com carinho, nos exorta com amor e nos guia em seu caminho. Por ele somos guardados do mal, da praga e da fome. Das dores somos sarados pelo poder do seu nome. Aquele jovem galileu que pregava à beira-mar, um exemplo ele nos deu de como se deve amar. Esse é o Jesus de Nazaré, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Deus abençoe. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.